Hoje vou estar apresentando o método das velocidades iniciais. É um método utilizado em estudos de cinética química para determinar as ordens de ocorrência e a constante da velocidade de uma ocorrência química. O método das velocidades iniciais é baseado principalmente na análise da velocidade da ocorrência nos instantes iniciais, quando as concentrações dos reagentes ainda não sofreram alterações significativas. As etapas para esse uso do método das velocidades iniciais consiste em, primeiro, realizar o experimento com diferentes concentrações iniciais, preparando uma série de experimentos variando as concentrações iniciais de um ou mais reagentes. Aqui, usando de exemplo o reagente A e B. As velocidades iniciais V0 são medidas imediatamente após o início da reação. Por exemplo, o segundo passo é determinar a lei da velocidade, que é representada por V é igual a K. Aqui houve um erro de digitação, mas é A elevado a eu, B elevado a eu. Em que eu são ordens de ocorrência relacionadas aos reagentes 1 e B. A velocidade inicial VE0 é calculada a partir de dados experimentais, onde VE é a velocidade da reação, o O a velocidade da constante, o 1 e o B, aqui no caso, né, onde houve esse erro de digitação, são a representação da concentração dos reagentes. E os elevados eu e não são as ordens, de fato, em relação à concentração desses reagentes. Então, a ordem total dessa ocorrência é a soma dos eu mais o não. Aqui houve um erro de digitação, como já tinha dito. O terceiro passo é calcular como acontecem essas ordens de reação. Para encontrar o eu, primeiro a gente vai encontrar a ordem de relação referente ao reagente 1 ou ao reagente A, comparando dois experimentos em que a concentração varia, enquanto a concentração de B é mantida constante. Então, vamos variar a concentração do reagente 1 para depois irmos para a parte do reagente 2. Aqui a gente vai aplicar o logaritmo e vamos encontrar o eu, que é a ordem da reação. O mesmo procedimento é usado para determinar o não, a segunda parte, né, elevada, e é comparada aos experimentos em que B, né, a concentração do reagente B, varia enquanto a concentração do reagente 1 ou reagente A é constante. O quarto passo é determinar a constante da velocidade A. Com as ordens de reação conhecidas, a constante da velocidade é calculada utilizando a lei das velocidades, que segue a equação aqui embaixo. Então, é escolhido um conjunto de dados experimentais para que haja o cálculo desta equação. Este método é aplicado em estudos de mecanismos de ocorrência, em determinação de parâmetros cinéticos para o controle de processos químicos e em análise de reações biológicas catalíticas. A realização dos experimentos variam-se as concentrações iniciais dos reagentes A e B, diferentes dos experimentos, mantendo uma temperatura constante. Dentro desse experimento, a gente vai medir a velocidade inicial. Então, medir essa velocidade inicial dos reagentes quando as concentrações são essencialmente as iniciais, para que não tenha tido, então, grandes e mudanças significativas nas concentrações desses reagentes. E o terceiro passo é a comparação das velocidades. A partir dos dados experimentais, vamos fazer uma comparação e uma correlação entre as velocidades iniciais das concentrações dos reagentes A e B. Aqui a gente tem um exemplo prático, por exemplo, um experimento 1, em que o reagente 1, ou A, teve 0,1, 0,2 e 0,1 nas triplicatas, né, na triplicata do experimento, enquanto o reagente B teve 0,2, 0,2 e 0,4 mol por litro. E a velocidade inicial desse experimento, por exemplo, do experimento 1, foi de 0,05, do experimento 2, 0,010 e do 3, 0,020. Aqui, observando, a gente vai fazer uma análise.
quando a gente compara os experimentos 1 e 2, a constante B, né, do reagente B é constante, a concentração do reagente B é constante. Então, a gente vê que fazendo esses cálculos entre os dados aqui, voltando do experimento 1 com o 2, a gente chega que a ordem da reação, em comparação dos experimentos 1 e 2, é 1. Já analisando os experimentos 1 e 3, a gente observa que há uma constante no reagente A e a sua ordem de ligação também será, a ordem da reação também será 1. Então, o total da ordem da reação dos 3 experimentos seria a soma da ordem de reação da concentração do reagente A com o reagente B, que no caso aqui seria 2, uma reação de segunda ordem. E aqui a gente vem com a determinação do O, voltando aqui atrás, olha, a gente sabe que o O é a determinação da constante da velocidade. Então, vamos voltar aqui. A gente vem aqui para essa determinação do O, em que são os dados do primeiro experimento, aplicando o logaritmo e aplicando a fórmula que foi mostrada lá inicialmente, e depois no logaritmo. Então, para essa determinação, com as ordens definidas, a gente pode calcular utilizando, então, a fórmula da velocidade em qualquer experimento. Aqui eu trouxe um gráfico para exemplificar como funciona. Aqui seriam os 3 experimentos. O gráfico 1 representa o experimento 1, o gráfico verdinho representa o experimento 2 e o vermelhinho o experimento 3. Então, o gráfico 1, a gente vê que ele mostra uma relação linear entre a velocidade inicial e a concentração dos reagentes A e B, mantendo uma constância entre si. Já no gráfico 2, a gente vê que existe uma relação linear entre a velocidade inicial e a concentração de B, então mantendo o reagente 1, ou o reagente A no caso, né, constante. E no gráfico 3, a gente confirma a relação linear entre a velocidade inicial e o produto das concentrações A e B, afirmando, então, que é sim uma reação de segunda ordem. Então, essa conclusão que trazemos aqui para esse método das velocidades iniciais é que ele é amplamente utilizado devido à sua simplicidade e confiabilidade em determinar ordens de ocorrência e constantes cinéticas. Ele é essencial para os estudos de mecanismos de ocorrência e o controle de processos químicos. Então, é um método simples de ser utilizado. A gente utiliza, então, dele a partir de uma repetição de experimentos, pois assim a gente consegue realmente confirmar, por exemplo, qual a ordem da reação e tudo que está ali, por exemplo, a ocorrência, a constante cinética. Então, é um método muito bom. Aqui as referências que foram utilizadas e muito obrigada.